Muito bem, sejam bem-vindos para a nossa aula. É a nossa primeira aula do nosso CFP, Curso de Formação Permanente. Depois, eu estou aberto quem sabe, vocês participarem, dando um nome para a nossa escola. Que nome que a gente poderia dar para a nossa escola de formação permanente? Vamos conversar sobre isso, e todos que quiserem participar disso, vamos dar um nome para esse estudo. Toda sexta-feira, aqui da nossa paróquia Imaculada Conceição, nós vamos ter esse estudo. E não é só para a nossa paróquia, todas as pessoas que nos assistirem, mesmo depois da aula, que possa também tirar proveito daquilo que vamos estar compartilhando aqui, tanto para a nossa paróquia. Posteriormente, vamos usar o link do YouTube, diretamente no YouTube, e o que vai facilitar com que mais pessoas possam entrar na aula, não ficar somente as pessoas da nossa paróquia, mas outras pessoas do Brasil que quiserem participar conosco, e sejam todos muito bem-vindos. Então, para a nossa primeira aula, eu escolhi o seguinte tema: Sínodo de 2021 a 2023. É uma oportunidade muito grande da gente conhecer de verdade a grande riqueza que a igreja nos propõe de ser comunhão, ser participação e missão. O sínodo tem essas três palavras-chave, né? Que é comunhão, participação e missão. O sínodo é um processo bem amplo. Depois do Vaticano II, que foi de 62 a 65, 1962 a 1965, o maior evento da Igreja Católica. Maior evento, que vai envolver as comunidades, a diocese, vai envolver o continente, vai ter a fase continental, e vai ter a fase universal, que vai acontecer em 2023. Nesse nosso curso de formação permanente, nós temos, nesse curso de formação permanente, nós temos várias oportunidades de estudo. Vamos estudar os tratados da igreja, vamos estudar a Bíblia, a história da Bíblia, como que ela foi construída, como que ela foi edificada. Vamos estudar livro por livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Vamos estudar alguns temas relevantes da igreja, por exemplo, o sínodo, que é o primeiro tema de hoje. Mas vamos estudar outros também, né? Por exemplo, temas da campanha da fraternidade, a história da igreja primitiva, como é que nasceu a igreja, as primeiras dificuldades, como que foi feito todo o processo, a história da igreja medieval, a história da igreja moderna, a história da igreja contemporânea, e que não vai ter apenas uma aula para passar tudo isso. Às vezes vamos ficar muitas aulas no mesmo assunto. E a intenção não é esgotar o assunto, é dar possibilidade de sermos igreja juntos. Então, nós vamos estudar, vou tirar sempre um tempo no final. É importante que você possa assistir a aula e possa anotar suas dúvidas, porque no final da aula eu abro para as perguntas, né? Para dúvidas, para a gente poder conversar sobre esses assuntos, tá ok? Então é isso, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula, aula inaugural do nosso, inicialmente, curso de formação permanente e aberto a um nome da nossa escola, do nosso estudo. Pois bem, minha gente,
o sínodo da igreja. Desde 1965, foi decidido que a igreja, a cada 2 anos, fizesse um sínodo da igreja com os bispos. Então, a cada 2 anos, o Papa convoca os bispos e faz um sínodo. Esse sínodo, ele pode ser da Igreja Universal, mas ele pode ser de assuntos específicos. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo o sínodo da Amazonas, né? Nós ouvimos, mas é para um problema tópico. O que é um problema tópico? Resolver escutar a igreja sobre um assunto. O Papa queria escutar sobre um determinado assunto. Esse sínodo que a igreja está propondo, ainda assim é sínodo dos bispos. Ele não deixou de ser sínodo dos bispos. Mas o Papa Francisco, ele quer abrir uma escuta muito maior do que apenas escutar os bispos. O Papa, ele quer escutar a igreja. É o sínodo da Igreja Universal. É essa a vontade do Papa Francisco. Escutar a igreja toda. Então, depois do Concílio Vaticano II, nós vamos estudar alguns concílios, vocês vão entender posteriormente o que é um concílio, para que serve um concílio, quem convoca um concílio, né? Nós vamos estudar sobre isso, mas o último concílio da igreja foi convocado pelo Papa João XXIII, que agora é santo, é São João XXIII. E ele convocou e logo depois faleceu. E veio o Papa Paulo VI, que deu continuidade a essa convocação do João Paulo, do São João XXIII, e vai até 1965. Foi uma mudança radical internamente dentro da igreja. A igreja se tornou participação. A ideia, só para vocês entenderem, antes do Concílio Vaticano II, é até estranho dizer isso, mas a igreja era o clero, diáconos, padre, bispos e o Papa. E os leigos eram colaboradores do clero, dos padres, do bispo. Já haviam, por exemplo, ministros da Eucaristia, mas ele não tinha um protagonismo. Protagonismo é quando a pessoa age porque é missão dela. Não. Onde a mão do padre não alcançava, o leigo ia e fazia. Não era por protagonismo do laicato. E até usava-se muito a ideia de leigo como aquele que não sabe, não tem conhecimento, né? Até usa-se muito na ciência, eu sou leigo nesse assunto, de forma errônea. A palavra leigo vem de laikos, do grego, é o barqueiro, é aquele que fica com o remo, é aquele que dá movimento para a canoa. Laikos significa isso. É aquele que dá movimento, é aquele que dirige a canoa. Então, o Vaticano II trouxe uma ideia diferente. O leigo não é a mão do padre. Ele é a sua própria mão. Ele precisa de assumir a sua própria identidade. Ele não está ali a serviço do padre. Ele está a serviço da missão, do reino de Deus. Isso foi uma coisa fantástica. Mas a implantação disso não foi fácil. Vamos fazer quase 60 anos que já terminou o sínodo. Esse ano faz 60 anos da abertura do sínodo e muita coisa ainda precisa mudar, né? Uma igreja sinodal que o Papa está propondo é uma igreja onde não é criar uma nova igreja, essa escuta do Papa não é criar uma nova igreja, é exatamente colocar o Concílio Vaticano II
em prática. Porque muitas coisas avançaram, mas outras não avançaram. E elas precisam de avançar, né? Existe o Compêndio Vaticano II, com todos os documentos do Concílio Vaticano. É interessante que quem puder, posteriormente, comprar, adquirir o Compêndio do Vaticano II, todos os documentos, Gaudium et Spes, Lumen Gentium e todos os outros documentos, para entender sobre a liturgia, entender sobre os dogmas, uma palavra sobre a questão social. Então, tudo tem nesse documento. Por exemplo, a Lumen Gentium, que é um documento eclesiológico, que fala a luz dos povos, luz das gentes, né? Lumen Gentium é o nome do documento, trouxe uma ideia assim, fantástica. Né? Uma frase que me chama muita atenção da Lumen Gentium, que o Papa Francisco retoma, é exatamente assim, ele diz na Lumen Gentium, que há uma igualdade em dignidade entre todos os ministérios da igreja. De novo, eu repito, olha o que a Lumen Gentium, que foi promulgada em 65, dizia: há uma igualdade em dignidade entre todos os ministérios da igreja. Ele não disse que padre é igual diácono. Diácono é igual aquele que canta, o ministro da música, que o que canta é igual o ministro extraordinário da comunhão eucarística. Ele não disse isso. O documento não está dizendo que todos os ministérios são iguais. Não são iguais. O ministério de uma pessoa casada, o exercício da função de casado é diferente da minha, que sou sacerdote. Mas, olha a frase, há uma igualdade em dignidade entre todos os ministérios da igreja. Não é porque o Papa é Papa que, em dignidade, é superior àquele que serve na comunidade como ministro extraordinário da comunhão eucarística. Vocês conseguem entender isso? Isso é fantástico. O que a Lumen Gentium está dizendo é que todos os ministérios são dignos diante de Deus. É claro que o ministério do Papa é diferente do meu, no sentido de o que as funções, as obrigações, os deveres que ele executa não é igual o meu. Mas em dignidade diante de Deus, todos os ministérios são iguais. Da comunidade lá do centro de São Paulo, lá da Catedral de Roma, e lá da comunidade São José, da comunidade Santa Cruz, lá na zona rural, lá no meio do mato, aqueles que servem têm a mesma dignidade na igreja. Então, o Papa Francisco retoma a Lumen Gentium e fala: vamos ouvir, então, se todos os ministérios são iguais em dignidade, vamos escutar toda a igreja. Então, ela sai de uma escuta, de um sínodo, que é sínodo, vou explicar daqui a pouco o que significa a palavra, ela sai de uma escuta apenas dos bispos, e quer escutar todo mundo. E, pasmem, ele não quer escutar só eu, Padre Paulo Giovanni, não quer escutar só o Dalmi, não quer escutar só a Flávia, a Jordana, a Tiana, a Maria do Carmo, o Vicente, a Graziele, o Igor. Não quer escutar só vocês, que participam ativamente da comunidade cristã. Pasmem, ele quer que escute também aqueles que não estão vindo
na igreja. Aqueles que são católicos e que nem vêm mais na igreja. Essa escuta é ampla. E, pasmem, mais ainda, ele quer que escuta os evangélicos, os ateus. Ele quer que escuta todo mundo. É uma oportunidade de escutar a todos. Ele quer entender o que está acontecendo na igreja e como que a nossa igreja pode melhorar. Havia uma ideia que é muito interessante, desde quando eu era estudante de teologia, que era o seguinte: como que eu posso ser igreja? Como que eu posso ser igreja? E isso é interessante, como que eu posso ser igreja é muito bom, mas a questão que o Papa quer, como que a igreja pode ser? Olha que legal. Porque sempre pensa assim, como que eu posso ser igreja? Como que o outro pode ser igreja? Como que... tem até a música, né? Eu sou igreja, o Papa é igreja, todos somos igreja do Senhor. Mas é como se sempre eu tivesse que me moldar para ser igreja. E está certo, eu tenho que buscar ser igreja. Mas a experiência do Papa é também, além de como que eu posso ser igreja, é como que a igreja pode ser melhor. Onde que a igreja também está errando? Ou, não vamos falar de erro, onde que a igreja poderia ser mais atenta? O que está acontecendo que a gente, às vezes, não está falando a linguagem que se adapte à necessidade dos leigos e leigas, do clero e de toda a comunidade cristã. E aí, o Papa Francisco ele chega a propor uma eclesiologia diferenciada. Olha aqui, a ideia da eclesiologia, da Assembleia, então, muitos teólogos começam a desenhar. A nossa igreja é assim, é um triângulo. Sendo que no topo está o clero, na base estão os leigos. E a questão que eu quero trazer aqui, quando eu digo clero, há muitos leigos que se acham clero. Há muitos leigos que se acham totalmente clero. Eles agem, eles são clericalizados, né? Então, o Papa diz assim, mas desse jeito não fica bom, não. Desse jeito a igreja não está legal. Aí o Papa propõe uma outra situação, né? O Papa propõe uma outra forma de pensar a igreja. Ele diz assim, não, tá ok, tá certo, tá tudo ok, mas vamos fazer uma outra divisão. Embaixo está o clero. Em cima estão os leigos. Essa é a ideia. O padre, o diácono, o padre, o bispo, o arcebispo, o cardeal, o papa, estão a serviço dos leigos. Parece que mudou muita coisa. Hoje, alguns teólogos, e eu acho muito interessante, a modificação desse triângulo, baseado na Lumen Gentium, ela traz uma outra opção de triangular a situação da igreja. O risco muda de lugar. É assim, ó. É assim. Olha, muda tudo. A eclesiologia sinodal, ela muda tudo. Aqui continua o clero. Aqui continuam os leigos. O que muda na sinodalidade de uma igreja universal? É que todos estão na base, aqui embaixo é a base,
mas todos estão também no topo. Olha que interessante. Quer dizer, o clero não é leigo. Eu, sacerdote, não sou leigo. Eu sou do clero. O leigo não é do clero, ele é leigo. Mas isso, então, quer dizer, aquela frase da Lumen Gentium, em que apresenta que todos os ministérios são iguais em dignidade, iguais em dignidade. Iguais em dignidade. Então, essa igualdade, ela é em dignidade. Ela não é na sua essência. Então, o Papa, o Bispo, todos nós estamos aqui, aqui do lado de cá, no clero. E os leigos estão do outro lado. Mas todos estão na base, todos têm aquilo que o Papa tanto deseja. O que ele deseja hoje é uma igreja que se forme na comunhão. Nós vamos falar um pouco sobre isso. A comunhão não é igualar todo mundo, não é fazer todo mundo ser igual. É respeitar, é dar o direito do outro falar, expressar o pensamento do jeito que ele pensa, mas ter comunhão. Ter comunhão. Por exemplo, a igreja que eu celebrei agora à tarde, comunidade Santa Cruz, comunidade São José, lá em Sagarana, o que acontece? Ali está a igreja toda. Na hora que eu estou presidindo a Eucaristia, ali está a igreja toda. Mas ela só é igreja toda se ela estiver em comunhão com as outras. Se ela se separar, achando que ela sozinha é igreja, sem comunhão com as outras comunidades, sem comunhão com a paróquia, sem comunhão com a diocese, sem comunhão com a igreja de Roma, ela não é igreja. A eclesiologia, quer dizer, assembleia, eclésia, significa, daí vem a palavra igreja, né? Ela só é igreja se tiver comunhão. Então, aquelas pessoas que querem caminhar do seu jeito, fazer as coisas só do seu jeito, não quer participar, ele fala, não é igreja. Lá naquela comunidade rural, debaixo de um pé de árvore, ali celebrando, ela é a igreja toda a igreja está com ela, mas se ela estiver comunhão. A segunda coisa, para esse triângulo ser perfeito, é preciso participação. Não existe igreja de assembleia, das pessoas participarem como se estivessem assistindo. Essa era a eclesiologia anterior do Concílio Vaticano II, que terminou em 65. Eu vou assistir missa. Eu vou delegar a minha função para o padre, para o conselho. Outro faz por mim. Não. O sínodo quer comunhão e quer participação. É isso que deseja tanto o sínodo, comunhão e participação. Só isso, padre? Ou o sínodo ainda quer mais do que igreja, comunhão e participação? Ela quer também missão. São as 3 palavras que vão gerir o sínodo da igreja. Ela quer que a nossa igreja mude, mas a igreja mudar não é mudar só a estrutura, é eu mudar o meu comportamento enquanto sacerdote, é você mudar também. Nós todos somos igreja.
é ser um organismo vivo, um corpo, como diz Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12. Somos um corpo. Ele diz que, Coríntios diz que se um membro padece, um dedo padece, todo o corpo padece. Não é simplesmente aquele membro que padece. Se você machuca, corta um dedo, todo o corpo sente. Então, a missão também é assim. Se uma igreja, uma comunidade, ela não se torna, não entra nesse processo missionário, não entra na missão da implantação do reino de Deus, não constrói eclesiologia, quer dizer, não constrói igreja, não templos, mas ser igreja, isso não é aquilo que o Papa tanto almeja com o sínodo de 2021, 2023. Então, a igreja que nós estamos querendo, o Papa chegou a dizer na abertura do sínodo, para uma igreja sinodal, de comunhão, participação e missão. Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Né? Esse é o caminho, é o que se espera no terceiro milênio, é o que se deseja tanta força o Papa Francisco. E tomara, queira Deus, que dê muita força para que ele consiga concluir o processo que ele mesmo deu início. Bom, falando agora um pouquinho do sínodo, né, um pouco sobre o sínodo, para que a gente possa conversar um pouco sobre a sinodalidade. Bom, eu tenho aqui um slide que eu quero compartilhar com vocês. Depois nós vamos falar sobre a sinodalidade e as etapas da sinodalidade, que é são 3 etapas, que é a etapa diocesana, e na etapa diocesana ela compreende a etapa paroquial, forânica, a nossa forania vai terminar em junho, depois a etapa diocesana, da diocese inteira, e nós vamos fazer um documento, tem 10 eixos que o Papa quer nos escutar, vamos fazer um documento das comunidades, as comunidades fazem um documento e mandam para a paróquia vai reunir as comunidades e discutir se é aquilo mesmo que a comunidade disse, que se quer que corta alguma coisa, se aprova o texto ou não aprova o texto, vai, ao mesmo tempo, criar a missão, quer dizer, comunhão, participação, e tem o que a gente vai fazer daqui para frente na Paróquia Imaculada Conceição, na Paróquia de Fátima, na Paróquia São João Batista, na Paróquia, todas as paróquias, na sua paróquia. O que vai ser feito de diferente nessas paróquias? Não pode ser a mesma coisa. Nós temos que mudar alguma coisa. Todos devem participar. E é interessante o seguinte, quando terminou o Concílio Vaticano II, que teve a ideia de que a cada 2 anos fizesse um sínodo para escutar a igreja, a ideia era o quê? Era ter uma igreja, ter um sínodo deliberativo, que os bispos pudessem dar opiniões e essas opiniões pudessem ser deliberativas. Até uma coisa que parece entrar em contradição com o Concílio Vaticano I, que terminou em 1871. Em matéria de fé e doutrina, o Papa pode dizer sozinho. O Papa não erra. O Papa não erra. Em matéria de fé e doutrina, o Papa não erra. Foi dado esse poder ao Papa em 1871. Aí, de repente, em 1965, quase 100 anos depois, o próprio concílio diz assim, não, vamos ter uma igreja mais participativa, vamos escutar, vamos votar, vamos falar.
E aí a ideia era ter um sínodo deliberativo, um organismo deliberativo. Quer dizer, um grupo de pessoas que pudessem não só responder ao Papa as indagações, mas deliberar, decidir junto com o Papa. Ao longo do tempo, o que aconteceu? O sínodo ficou mais consultivo. Muda muita coisa. Não, o sínodo é só consultivo. Mais recentemente, o sínodo ficou decorativo. Perdeu totalmente, vinha perdendo totalmente a ideia da sinodalidade. Então, ela sai de um sínodo deliberativo, vai para um sínodo consultivo, baixou o nível ainda, foi para um sínodo apenas e tão somente decorativo, para decorar. E o pior que isso, gente, o pior que isso, atingiu os organismos de toda a igreja. Por que os conselhos das comunidades têm que ser consultivos? O conselho tem que voltar à ideia de uma igreja comunhão, participação e missão, é conselho, é comunidade que decida também com o padre. Que decida com o padre. Aí você deve falar assim, então a nossa igreja vai se tornar mais democrática. Né, é redundância, é erro de português, né, fica lá, eu pessoalmente, o eu já é pessoal, né? Então, muitas pessoas falam assim, eu pessoalmente, isso é uma redundância terrível. Mas, pessoalmente, eu acredito que a igreja não pode ser democrática. E vou explicar por quê. A igreja não pode ser democrática. Parece ser democrática, mas ela não é democrática. Sabe por quê? Porque, assim, a igreja sinodal, a ideia é essa, que também estava na Lumen Gentium, essa ideia. É um escutando o outro e todos escutando o Espírito Santo. Quer dizer que, no final das contas, uma igreja sinodal é uma igreja onde eu respeito a diversidade, eu escuto, eu dialogo com o diferente, mas para que isso aconteça, eu tenho que escutar o Espírito Santo. Não é uma igreja para mim. Vamos votar se vamos, de agora em diante, fazer determinada prática religiosa na igreja. Não, não é só isso. Antes, todos têm que escutar o Espírito Santo. Por isso que eu digo que não pode ser uma igreja democrática, porque nós todos nós não somos uma associação, nós não somos uma cooperativa, nós não somos um organismo, nós não somos uma ONG, nós não somos uma empresa, nós não somos uma sociedade, nós somos igreja. E na igreja, um deve escutar, o padre tem que se abaixar para escutar a Jordana, tem que se abaixar para escutar a Flávia, o Igor, a Tiana, o Dalmi. O Dalmi tem que se abaixar para me escutar também. A Tiana tem que se abaixar. Aquele procedimento que Jesus fez com aquela prostituta. Ali acontece uma pedagogia sinodal muito bonita. Primeiro Jesus, a mulher estava caída. O que Jesus fez? Abaixou. Ficou na mesma altura daquela mulher. Ele conversou com a mulher na altura dela, sem ser superior, sem olhar aquela mulher de cima para baixo. Ele fez isso, ele olhou na mesma altura dela. Depois que ele vai conversar com aqueles homens que estavam com a pedra na mão, o que Jesus fez? Ficou de pé. Olhou para aqueles homens que estavam com pedra na mão, de pé. Ele falou na mesma altura dos homens de pé.
Quem não tiver pecado, então jogue a pedra. Depois aqui, Jesus abaixa de novo para conversar com aquela mulher. Se eles não condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Foi a proposta, a missão aconteceu ali. Então, houve toda uma sinodalidade na atitude pedagógica de Jesus Cristo. Ele agiu de uma forma sinodal. Ali ele teve comunhão, ele sentiu, daí vem a palavra compaixão. Compaixão é diferente de pena, piedade, dó, é ficar, abaixar. Ninguém sente a dor do outro, mas ficar de igual para igual, ali no mesmo nível. Então, Jesus teve comunhão, ele participou na libertação daquela mulher da prostituição e daqueles homens de apedrejá-la. E Jesus fez o que com aquela mulher? Deu a missão, vai e não peques mais. Daqui para frente, você deve ir e não pecar mais. Deve mudar a sua vida. Esta é a proposta de uma igreja sinodal. Tá certo? Então, não se trata de uma igreja democrática apenas. Ela é democrática, mas não é só democrática. Eu tenho que consultar o Espírito Santo. Eu tenho que consultar Deus. Eu tenho que escutar Deus, qual é a vontade dele. Senão, nós vamos virar apenas um organismo, uma ONG, uma assembleia de qualquer outra natureza, mas vamos deixar de ser igreja. Bom, eu vou passar aqui uns slides somente para ajudar um pouco algumas pessoas entender essa sinodalidade, o que a igreja está falando. Então, o sínodo, que vai concluir em 2023, só olhar aqui, me parece que tem mais pessoas querendo participar, vou ter que fechar aqui para olhar, parece que tem algumas pessoas pedindo acesso. Ok. Então, vamos voltar. Depois eu vou disponibilizar também, esse é de acesso livre, para todas as pessoas que quiserem entender um pouco sobre a sinodalidade. Então, o sínodo ele vai terminar no ano que vem, em 2023. Então, o Papa ele diz assim, olha, por uma igreja sinodal, que tem essas 3 etapas, comunhão, participação e missão. Aqui, o sínodo não perdeu a essência, ainda é o sínodo dos bispos, é sínodos episcoporum, sínodo dos bispos, episcoporum está no plural, no latim, né? Bom, e o que a igreja está desejosa? Bom, o Papa ele diz o seguinte, olha, no discurso dele, que ele fez no cinquentenário da instituição dos sínodos, né, em 17 de outubro de 2015, ele falava o seguinte, que o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. Papa Francisco, ele fala isso, que o caminho que se espera da igreja no terceiro milênio é que a igreja seja toda ela sinodal. Ele já estava dando dica. Parece que, às vezes, a gente tem aquela ideia que o Papa dormiu, acordou cheio de bom humor, e o Espírito Santo foi lá e já sei, eu vou criar o sino 2021 e 2023, vou arrebentar. 2015 ele já estava dando a dica. Olha aqui a frase dele. O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. Da igreja, não dos bispos apenas. Ele quer isso para toda a igreja, não só para a igreja específica. Até você sabe que o Papa é o bispo de Roma, né? Conta aí nos bastidores que o Papa iria abrir o sínodo na Catedral de Roma, e não na Catedral de São Pedro.
Ele ia abrir na Catedral de Roma, porque ele é o bispo de Roma. Então, pensou-se inicialmente que ele estaria abrindo ali. E o Papa, muito cheio e iluminado do Espírito Santo mesmo, ele não, eu vou abrir o sínodo na igreja São Pedro. É para a igreja toda que nós vamos abrir. Bom, a palavra sínodo é uma palavra grega, odós, né? Odós. Se a gente fizer a tradução assim, solta do grego, pegando essas duas palavras, odós, significa fazer juntos, caminhar juntos, viver juntos, percorrer juntos, é entrar no caminho de Jesus, é caminhar, é chamar os marginalizados. Muita coisa mudou nesse terceiro milênio. Nós estamos vendo a tecnologia, nós estamos vendo os bolsões de pobreza aumentando, as orientações sexuais, a formação de família. E o Papa tem sido bombardeado constantemente por isso, por ele acolher, né, Amoris Laetitia, que é um documento do Papa, Amoris Laetitia, a alegria do amor. E ele trata a igreja tem que acolher aqueles que têm a orientação sexual diferente daquilo que temos somente lá na família de Nazaré. O Papa foi chamado de anticristo por muitas pessoas por conta disso. Ele está acolhendo. A igreja do terceiro milênio tem que escutar todo mundo, sem discriminação, acolher com amor. O negro, o pardo, o amarelo, o branco, acolher o rico. O rico também merece Deus e precisa de Deus. Precisamos de pregar para os ricos, assim como precisamos pregar para os pobres. Eu não posso ser uma igreja só de pobre. E não posso ser uma igreja só de rico. Eu não posso ser uma igreja só de mulher. E nem só uma igreja só de homem. É isso que o Papa quer entender. E aí a ala tradicional, um grupo tradicional, começa a bombardear o Papa, dizendo que ele é anticristo. Gente da própria igreja. E aí, atenção, só somos igreja se caminharmos juntos com o Papa, viu? Aqueles discordar é uma coisa, mas não querer caminhar com o Papa, você deixa de ser igreja. Então, nós temos que acolher a orientação do Santo Padre, caminhar junto com todas as pessoas, ouvir todos, porque todos têm o direito de sua fala e de apresentar o que está te incomodando, o que está doendo em você. Eu costumo, em algumas palestras, dizer o seguinte, tem pessoas que falam que compaixão é sentir a dor do outro. Não, 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 não. Não é. Ninguém é capaz de sentir a dor de ninguém. Só a pessoa pode dizer qual é a dor que ela está sentindo. Essa coisa da gente achar que adivinha a dor que o outro sente é mentira. A dor do parto de uma mulher e da outra mulher são dores distintas. Ela até experimentou a dor dela, mas a dor do outro, a dor que eu sinto como sacerdote, como ser humano, como homem, só eu sei. Vocês podem até me escutar. E se vocês quiserem, eu conto. Eu falo, mas só eu vou sentir a dor. E vocês podem me acolher. Como eu posso acolher vocês? Vocês podem contar, mas compaixão não significa sentir a dor do outro. É recepcionar a dor do outro. Acolher a dor do outro. Acolher o ser humano que chega até nós. É caminhar com ele. É isso que é a ideia. Bom, então, só para a gente entender, eu não vou ficar explicando, alguns slides são um pouco extensos, eu não vou ficar lendo, mas eu queria só falar um pouquinho. A Assembleia
eclesial que o Papa está convocando agora nesse sínodo é diferente do sínodo dos bispos. Ele vai acontecer, o sínodo dos bispos vai acontecer, porque o Papa quer escutar todo, mas ele quer uma igreja em saída. Ele quer uma igreja que escute todo mundo, né? Todas as pessoas, tá certo? Essa é a ideia. E ele quer desenvolver um caminho de sinodalidade. E esse caminho tem que ser colocado em prática. Não se trata de um questionário, de um censo que o Papa quer fazer. Ah, é o IBGE da igreja, né, padre? É o IBGE, entendi. O Papa quer saber como é que está a igreja. Não, não. Ele quer que a gente crie alternativa de se tornar uma igreja diferenciada, né? Aqui eu não vou falar, aqui eu coloquei a Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho, número 27. A Evangelii Gaudium, ele diz assim, olha, eu vou até ler um pedacinho, diz assim, sonho com uma opção missionária, capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se torne um canal proporcionado mais a evangelização do mundo atual que a autopreservação. Meu Deus! Olha que profundidade que Evangelii Gaudium está dizendo. A igreja, ela não está fazendo o sínodo para se autopreservar, sabe? Quando você usa um carro, e aí começa... vou dar o exemplo de carro mesmo. 2 exemplos de carro. Então, o carro, o pneu desgastou. Então, para preservar, você vai e troca os pneus para continuar a viagem. Isso é autopreservação. O pneu vai estourar, né? O pneu está furado, você tem que trocar. É autopreservação. Mas acontece uma coisa nas corridas de Fórmula 1 que é muito interessante. Eles estão correndo com um pneu para que não tem chuva. Então, de repente, vem a chuva. Eles passam no box e trocam o pneu. Então, é uma adaptação. A igreja quer se adaptar. Entendem isso? Que ela não está... Opa, peraí, eu estou perdendo o campo. Está perdendo o campo. Na verdade, a igreja não perdeu o campo. A igreja católica, talvez, nunca teve tão atuante como é atualmente. Porque muitos diziam, havia muito sincretismo religioso. Era católico, mas era espírita, mas era isso, mas não se envolvia, batizava todo mundo, casava todo mundo, mas não tinha participação. Era uma igreja sincrética, né, do sincretismo religioso, onde misturava tudo na mesma casa. E aí, de repente, hoje, o número de comunidades, se nós juntarmos o número de pessoas que eu atendo por comunidades, você pode ver que é muito grande em relação a 30, 40, 50 anos atrás. É muito grande o número de pessoas que nós atingimos. Então, a igreja não está buscando se autopreservar. Vamos modificar, porque desse jeito vamos perder o campo na evangelização. E não é isso, né? A Evangelii Gaudium, número 27, diz assim ainda, a reforma das estruturas. Eu tenho que reformar as estruturas. Se eu quero, não adianta manter os conselhos do mesmo jeito. O padre não pode manter-se da mesma forma. A autoridade suprema, ele manda e todo mundo obedece só. Não é isso. Temos que modificar as estruturas. Temos que propor uma conversão pastoral, uma mudança. Não evangelizar, não chover no molhado, como vulgarmente às vezes a gente brinca aí. Então, a gente tem que fazer uma conversão missionária, fazer com que todas elas se tornem mais missionárias. Nós estamos batizando gente e essas pessoas não estão sendo acompanhadas. Estamos crismando pessoas e elas não estão sendo acompanhadas. Elas não estão
inserindo-se nas comunidades. Por qual motivo? As pessoas não estão mais buscando, muitas pessoas não estão buscando o sacramento do matrimônio. Eles mesmos se resolvem, e se der certo, bem, se não der certo, tá bem também, né? Que coloque todos os agentes pastorais em atitude constante de saída. Então, quando é igreja, sínodo, igreja, comunhão, participação e missão, é ter uma resposta positiva. Por exemplo, vamos pegar 3 personagens bíblicos. Isaías, vamos pegar mais, tem mais. Isaías, Moisés, vamos pegar Elias, Pedro, Paulo, Padre Paulo Giovanni, que não está na Bíblia. Todos indignos, todos indignos. Mas tem uma coisa que todos eles, todos nós, você que está aí nos assistindo, tem a resposta positiva. Aceitou o chamado para o seu ministério na eclesiologia, na vida da assembleia, da comunidade. Né? É isso que é interessante. Então, o que se espera do sínodo são rupturas com a estrutura eclesial que não corresponde à evangelização do mundo atual, mudança de linguagem, mudança de comportamento, uma igreja em saída, uma ruptura com uma autopreservação. Nós não podemos pensar em como manter a nossa igreja simplesmente, né? Olhar para dentro apenas, como que a gente vai se manter? Mas é uma igreja que se adapte às novas realidades, os novos sofrimentos, às novas dores, aos novos anseios. Ser profeta do terceiro milênio. E também ruptura com a pastoral de conservação. A gente, eu já faço essa pastoral desse jeito há muito tempo, né? Então, vamos manter. Bom, o que o Papa quer? Ele quer um aggiornamento, a palavra italiana, né? Ele quer uma igreja receptiva, acolhedora, que possa reformar as estruturas eclesiais, que ela possa tornar-se canal propício de evangelização. Que as pessoas venham para a celebração, venham para as pastorais, participem das comunidades eclesiais de base, que participe das pequenas comunidades, dos movimentos, e isso possa acolher as pessoas. Dar valor às conferências episcopais. Agora, recentemente, a Conferência Episcopal do Brasil escreveu uma carta para o Papa, dizendo: Santo Padre, estamos com o Senhor nesse caminho de sinodalidade, dando apoio ao Papa, mas está dizendo o Papa tem que escutar também as conferências episcopais, criar as câmaras eclesiásticas, criar a missionariedade, a igreja em saída, uma pastoral mais comunicativa e aberta, o que nós estamos buscando aqui na nossa paróquia. Nós temos aí o Igo, né, que está aí na Pascom, que comunique, a Regina, que os dois estão responsáveis pela Pascom, que a igreja utilize as novas tecnologias. Eu não gosto de... Não tem que esse negócio de não gostar, nós estamos no terceiro milênio. Nós temos que aprender a lidar com essas redes, né, com essa teia de comunicação. Não dá para a gente ficar lá no púlpito apenas. Nós temos que ir para o meio de comunicação. Onde que o povo está? Inclusive, a escuta, ela está sendo proposta a ser feita também pelo Instagram, pelo Face, pelo WhatsApp, por todos os meios, abrir escutas, colocar temas e as pessoas colocarem os seus pensamentos ali. Então, nós temos que criar plataformas para que as pessoas possam dizer sobre cada eixo. Por exemplo, sobre ecumenismo.
É um dos eixos. Como é que eu vou escutar quem professa a fé de um jeito diferente do meu? Então, temos que colocar isso nas plataformas para que as pessoas possam participar também, né? E aí, por fim, agentes pastorais em atitude de saída constante. Em atitude de saída constante. Porque não adianta ficar criando pastoral disso, pastoral daquilo, pastoral daquilo, pastoral daquilo, porque no final, se a gente não for em saída, fica nas mãos de um mesmo grupo. Pastoral do batismo, pastoral familiar, SCC, catequese. No final, a gente tem que soprar, assoviar e cantar. Tudo ao mesmo tempo. E aí, não chega a lugar algum, né? Bom, e o que se espera, então, desse sínodo? Espera iniciar um processo de reforçar o valor da igreja local, reforçar as comunidades. Padre, então, o Papa está propondo uma outra igreja, é isso? Não. É voltar à fonte, à raiz, às origens. É isso que o Papa quer, voltar à fonte. Padre, então seria um pressuposto já de um Vaticano III? Nós temos o Vaticano II. Será se o Papa já está preparando a igreja para um Vaticano III? Não sei. O que o Espírito Santo está conversando com o Papa, eu não sei. Sei que ele está escutando o Espírito Santo. E eu sei que o Papa está desejoso para que esta igreja possa colocar o Vaticano II em prática, criando sujeitos eclesiais. Você não existe mais uma assembleia passiva e ativa. Uns são passivos, outros são ativos. Uns mandam e os outros obedecem. Não existe. Todos são sujeitos eclesiais. Eu, você que está assistindo a nossa aula, é sujeito. Aí você deve estar pensando assim, está longe de acontecer. Mas é o que o Papa quer. Ele quer que todos sejamos sujeitos protagonistas. Protagonistas. Não, esta é minha missão. Eu preciso fazer isso. Eu senti igreja. Por isso que é muito fácil a gente falar mal da igreja. Por que é fácil falar mal da igreja? Porque quem fala mal da igreja está exatamente no campo passivo. É como se ele não estivesse falando dele. Ele está falando do outro. Está falando da estrutura. E a partir do momento que é uma igreja eclesiológica, de sujeitos eclesiais, protagonistas que agem por força do Espírito Santo, aí ele não vai falar assim tão mal da igreja. Que tenha mais autonomia, que possa tomar decisões em algumas questões. Não é aquilo que eu falei, não se trata tão somente de uma igreja democrática. É um escutando o outro e todos escutando o Espírito Santo. Nós não podemos perder essa dimensão do Espírito Santo. Né? Lugar de decisão de todos é o desejo. E essa sinodalidade como forma, estilo e estrutura da igreja. Eu vou dar um outro exemplo, talvez venham as coisas na minha cabeça, que às vezes vem assim, depois eu dou exemplo, depois eu falo assim, acho que o exemplo não é tão bom. É como se eu vestisse de palhaço. Imagine eu vestido de palhaço, narizinho vermelho, sapatão grandão. Beleza, talvez muita gente, se eu saísse na rua, talvez algumas pessoas iriam achar graça, sem saber até que era o padre. Mas eu não sei fazer gracinha. Quer dizer, lá dentro da roupa de palhaço, eu continuo sendo uma pessoa que não é divertida, que não sabe brincar. Então, o Papa não quer que a gente vista uma roupa e não muda nada de dentro. Ele quer que a gente tenha uma aparência que mude, mas, ao mesmo tempo, ele quer uma igreja que lá de dentro ela também possa mudar. Né? Então, aqui estão os eixos, essa igreja sinodal tem muitas coisas que ela quer ser.
é memória do modo como o Espírito Santo orientou e orienta o caminho da igreja na história. É uma escuta absoluta ao Espírito Santo. O que Deus quer da nossa igreja? O que o Espírito Santo quer? Para onde o Espírito Santo está nos levando? João, capítulo 3, versículo 8, Evangelho de João, ele diz assim que o Espírito do Senhor é como o vento. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É um espírito livre. É ele que faz todas as coisas. E então nós precisamos de ter contato com o Espírito Santo de novo. Ele tem contato conosco, mas nós muitas vezes vamos muito mais pela estrutura, pelo poder e assim vai. Uma igreja ecumênica, aberta ao diálogo. Quem é dono da verdade? Conversar com os pastores. Não é eu agora participar lá da igreja deles e da minha, mas saber dialogar com aquele que pensa diferente de mim, né? É criar uma comunidade cristã, sujeito credível. Olha, essa palavra é muito forte. Credível e parceiro fiável em percursos de diálogos. Que ele não fale por ele mesmo. Que ele não fale só o que pensa. Que ele fale movido pela força do Espírito Santo. É um estilo participativo e inclusivo que o Papa está querendo. É isso que ele deseja. Ele quer um espírito participativo e que inclua as pessoas, não exclua. Eu sei que essa aula pode chegar em tantos lugares longínquos aí, e eu fico muito feliz, tomara que chegue mesmo, mas eu sonho com uma igreja em que um dia possa acolher as prostitutas, os usuários, os traficantes, Fernandinho Beiramar, Marcola, e essa turma. Que essa incluir não é que eles sejam do jeito que são, mas que ela possa mudar as pessoas. Eu sonho com a igreja onde pessoas sintam, tenham espaço de conversão. Eu quero isso. O Papa quer muito mais. Muito mais. Um estilo participativo. Mudar o estilo. E ele também quer formas participativas, responsáveis, comprometidas com o anúncio do evangelho, está chegando aí o Alan, o anúncio do evangelho e a construção do mundo. Ele não quer pessoas alienadas. Nós não somos uma igreja, nós não podemos ser jamais uma igreja partidária, né, de um partido político ou algo nesse sentido. Nós não somos, mas nós podemos acolher a todos. Todos têm lugar nesta igreja sinodal. E, por fim, que os dons, os carismas abundantes estejam a serviço da igreja. O que você sabe fazer, Flávia? O que você sabe fazer, Alan? O que você sabe fazer, Igor? O que você sabe fazer? É bem-vindo. Coloque esses dons a serviço da eclesiologia. É o tão sonhado desejo do Santo Padre, o Papa Francisco. Tá? Então, só para poder explicar, nós vamos ter 3 fases nesse sínodo para acontecer tudo isso. Primeira fase, nas igrejas particulares. O que é a igreja particular? A igreja particular é a igreja, a diocese. Tá bem? Então, é a fase diocesana, que mudou, né? Não vai ser mais só até março de 2022, aí agora até outubro houve uma mudança, porque estava uma escuta muito rápida, e o Papa prolongou isso até outubro de 2022. Depois ela vai para a fase continental. Ela vai os continentes, então começa desde a base, e todos podem falar com os eixos, que depois nós vamos ter a oportunidade de estudar e de apresentar, e ela sai da fase das igrejas particulares, vai juntar todo esse documento, depois vai para o continente, vai para a Oceania, para a Ásia, para a América, para todos os continentes, depois ela vai para a Igreja Universal. Tem uma
alguns rumores que o Papa ele ainda quer criar uma quarta fase, é pegar o documento que vai ser feito a nível da Igreja Universal e devolver para a base para perguntar, é isso mesmo? É isso que vocês falaram? Gente, isso é um processo maravilhoso, longo e muito bonito. Primeiro, a fase preparatória, a fase diocesana. Eu sou um dos coordenadores do sínodo da diocese. Eu sou um dos padres coordenadores do sínodo da diocese de Paracatu. Então, nós temos uma equipe diocesana, vamos apoiar as foranias, tomara que esse material, essa aula, ajude você na sua diocese também, para poder entender e fazer logo esse processo de igreja sinodal. Então, primeiro, essa fase diocesana, cada equipe tem que criar suas estratégias. Na nossa diocese, nós criamos a seguinte estratégia. Nós vamos, cada conselho de comunidade, cada conselho vai fazer a escuta dos 10 eixos. Mas as crianças precisam ser escutadas separadas. Os jovens precisam ser escutados separados. Às vezes, junto com outros, eles podem ficar inibidos. Certo? Então, nós podemos pegar, nós vamos pegar grupos, separar, além dos conselhos, escutar as comunidades, as pastorais, os movimentos se interagirem nessa escuta. Nós vamos fazer, vou depois sentar com a PASCOM, para que a PASCOM crie uma plataforma, meios, colocando os eixos, para que as pessoas coloquem a sua opinião. Essa opinião também nós vamos colher todas essas opiniões para colocar no nosso documento. Qualquer pessoa pode entrar e garantimos o anonimato. Garantimos, você pode ser igreja, inclusive nas comunidades. Se fala assim, por exemplo, o Padre Paulo Giovanni tem que ser mais acessível. Então, alguém chegar e contar, ó, padre, foi o seu Zé que falou. Não, é para garantir o anonimato. O Padre Paulo Giovanni simplesmente tem que escutar e não criar situações constrangedoras para o seu Zé. Então, depois dessa escuta de cada grupo, na nível de paróquia, escutando comunidade por comunidade, nós temos que montar uma equipe sinodal paroquial. Vai pegar todos esses documentos da internet, do WhatsApp, das redes sociais, das comunidades, fazer um documento só. Fazer um documento, escrever uma cartilha, sei lá, um documento. Depois tem que convocar toda a paróquia e fazer a assembleia paroquial e perguntar à assembleia, foi isso que vocês falaram? É isso que vocês querem? É isso que podemos mudar? E aí, nessa assembleia paroquial, que tem que acontecer antes de junho, nós temos que perguntar o seguinte, e o que a nossa paróquia vai fazer daqui para frente? Se ela ficar só comunhão e participação, ela não atingiu o objetivo, tem que ter a missão. Baseado em tudo que vocês falaram, quais são as opções que nós vamos tomar daqui para frente? O que nós precisamos de mudar a nível de paróquia? Lembra quando eu falava da autonomia? Nós temos a autonomia de mudar algumas coisas. Não é democracia, nós estamos ouvindo o Espírito Santo. Não é só democracia, ela é também escuta do Espírito Santo, né? Bom, aqui, só passando, né? Não vou precisar de falar mais, vou deixar aqui nesse slide, é o seguinte, depois que esse documento de assembleia paroquial for feito, nós vamos para a equipe da forania, um grupo nosso, junto com as paróquias que compõem a forania,
No caso daqui da nossa diocese, ela é composta por Uruana de Minas, todas as paróquias de Unai, a paróquia Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição, São José e São João Batista. Depois vamos pegar a paróquia de Palmital, São Sebastião, e a paróquia de Cabeceira Grande, paróquia São José. Então, todas essas paróquias vão sentar e vamos elaborar um documento único e vamos fazer uma assembleia da forania e perguntar, é isso que a forania quer? E qual missão que vamos assumir em nível de forania? Posteriormente, vamos pegar esses documentos e vamos colocar na diocese, fazer um documento único, fazer uma assembleia diocesana e perguntar, é isso que queremos? Qual missão que a diocese precisa de assumir? Aí, aprovado esse documento, nós vamos mandar para... Aí terminamos a primeira fase, a fase diocesana. Aí vai para a fase continental. Aí vai para os continentes, organiza no Brasil um documento e vai para os continentes. Aqui na diocese, a equipe ela é formada pelo bispo, obviamente, pelo coordenador de pastoral, atualmente é o padre Regis, temos o padre Wesley, que é o responsável diocesano da consulta, e junto com o padre Wesley nós montamos uma equipe de padres e leigos, que eu faço parte dessa equipe diocesana, para animação do sínodo, né? Nós fizemos aqui na nossa paróquia, na Paróquia Imaculada Conceição, o Papa fez abertura em Roma 9 e 10 de outubro, e nós fizemos aqui na paróquia e no Brasil inteiro, dia 17 de outubro. Já tivemos uma missa de abertura, já houve uma live, nós estamos no momento de estudo ainda, e agora precisamos, a PASCOM, de debruçar em cima da elaboração de material de divulgação desse trabalho. Nós temos um questionário, um vade-mecum. Esse vade-mecum, ele compõe todo o documento do sínodo, e temos um questionário. Na nossa paróquia, nós vamos, na reunião com as equipes sinodais, com os conselhos, com as pastorais, com os movimentos e tudo, vamos marcar uma adoração ao Santíssimo para podermos dar abertura oficial. Nós não estamos caminhando sozinhos, estamos caminhando com a força do Espírito Santo, tá certo? E aí, já quase finalizando nosso encontro de hoje, abrindo para as perguntas, a consulta do povo de Deus em cada igreja particular se concluirá com uma reunião pré-sinodal, que será o momento culminante do discernimento diocesano. Quer dizer que vamos ter ainda, até outubro, uma assembleia diocesana para concluir todo esse trabalho. Após o encerramento da fase diocesana, cada igreja particular vai enviar as suas contribuições para a Conferência Episcopal do Brasil, que agora a conferência passou para outubro, e vai formar um documento único com equipe nacional, tá certo? Essas datas aqui já houve mudanças, já houveram mudanças nelas, então é só para... eu vou estar passando todo esse material. Portanto, minha gente, o sínodo é uma grande graça para a igreja, que nós não podemos desperdiçar. Espero que eu tenha colaborado bem com vocês para situar. Aí depois nós vamos estar, daqui para frente, dando seguimento a isso, a esse processo de sinodalidade. E você que está nos assistindo pelo YouTube, também vai poder utilizar, espero ter ajudado você a entender essa escuta bonita que o Papa nos propõe. O Papa não quer só nos escutar, ele quer retomar as origens da igreja, retomar o Concílio Vaticano II, ser uma igreja deliberativa, toda participativa, um escutando o outro e todos escutando o Espírito Santo.
É isso que quer. Então, as nossas aulas vão acontecer de 7 até as 8h30, e nesse horário eu abro para as perguntas. Aberto aí para as dúvidas, o que acharam, se a linguagem está difícil, se está difícil entender o que eu estou falando. Toda sexta-feira nós teremos novidade. Algumas serão temas como esse, e outras serão temas totalmente bíblicos. Vamos estudar a Bíblia, livro por livro, tratado por tratado. Flávia levantou a mão, Flávia que está lá no Cercado, no distrito de Cercado. Boa noite, Flávia. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite. Foi maravilhoso, linguagem fácil de entender, foi maravilhoso, viu? Só quero dizer isso, que assim, encantada mesmo. Somos, assim, agraciados com esse curso, viu? Ah, que bom, que bom. Vai ter muita novidade, se Deus quiser. Pode ter certeza. Tem pergunta, Flávia e Edson? Não. Por enquanto, não. Está bem esclarecido. Tá bom, obrigado, viu? Um abraço aí para os filhotes aí. Deus abençoe. Saudade. Obrigada. Dalmi, Amém. Nós também, padre. um abraço, viu? Dalmi, tá aí com a mãozinha levantada. Pois é, né? Só agradecer a Deus por essa oportunidade de conhecer melhor a nossa igreja, de conhecer a proposta que o nosso Papa tem para cada um de nós cristãos, essa preocupação que ele tem com essa igreja, né? Essa igreja viva, essa igreja real, e agradecer muito a Deus pelo dom da vida do senhor, né? Por o senhor também estar sempre em aberto com essa vontade que é realmente viva a igreja, né? E a linguagem está muito boa, graças a Deus, está bem clara, está bem objetiva, e aquelas, assim, só tem tido essa preocupação de estar explicando, né? As palavras que, porventura, a gente possa ter alguma dúvida. Mas foi maravilhoso mesmo. Parabéns, e já estou contando os dias para a segunda aula. Que ótimo. E aí a segunda Pergunta... aula já vai ser bíblica, viu? A aula mais bíblica. Pois não, a pergunta? Não, eu não tenho pergunta. Ah, que bom. E só dá um... Só agradecimento mesmo. Tá bom? Tá bom, meu Tenha querido. uma noite abençoada, cheia de saúde e paz. Um grande abraço. Até a próxima. Até. Tiana, levantou a mão. Boa noite, padre. Boa noite. Gostei muito, de grande valia da nossa igreja, para quem estiver ouvindo o senhor, acompanhando essa aula, está de parabéns o senhor. Obrigada a Deus, primeiro, por ter te dado tanta inteligência, e ao senhor por estar explanando esse material tão rico da igreja. Então, é com grande prazer que participo e gostaria que alcançasse mesmo lugares longínquos, porque uma explicação dessa não tem todo dia. Então, graças a Deus que Deus colocou o senhor no nosso caminho para estar nos orientando a respeito do caminho da igreja, onde nós participamos desde quando nascemos. Então, vamos continuar, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigado você, Tiana, pela participação, pelo interesse, estar junto aí, viu? Sempre vai ser assim, ó, temas, assuntos, tem assuntos que não vão se... A ideia não é esgotar nunca, né? Não tem como esgotar o assunto, mas a ideia, às vezes, vai hoje, depois, semana que vem, a gente continua aquele estudo bíblico, depois na outra e assim por diante, tá? E as aulas vão acontecer sempre até às 8h30, e depois abre para poder perguntar o que cada pessoa quer falar, quer comentar. Mais alguém? Mesmo se não aprendeu a levantar a mão,
pode participar, ligar o áudio e perguntar. Mas agora a Marta levantou a mão. Pois não, Marta? Boa noite. Padre, eu só estou dando graças a Deus por tanto conhecimento que o senhor está passando para a gente, né? Às vezes a gente, assim, perde tanto tempo com coisas, assim, que é fútil, né? E às vezes, assim, a gente tira esse tempo para adquirir conhecimento, eu, assim, eu fico enriquecida, eu fico, assim, parabéns para o senhor pela iniciativa, né? E, assim, estou gostando, gostei, e eu vejo, assim, que é de muita importância para a vida da gente, né? Conhecimentos, nunca é demais, né? Então, parabéns para o senhor e a paciência com a gente. Parabéns para nós todos, né? Todos nós. Estamos juntos. O Igor fez um tutorial maravilhoso, até postei. Quem sabe depois postar no YouTube também, para que outras pessoas que queiram entrar possa... porque tem muitas pessoas que não têm facilidade com a tecnologia, mas esse período da pandemia nos fez aprender muitas coisas da tecnologia. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, padre. Queria só mesmo, assim, né? Todo mundo já agradeceu e já explicitou o quanto foi bom, mas eu queria dizer, assim, da alegria de o senhor ter falado sobre esse tema e de a gente ter a oportunidade de discutir assuntos tão importantes, né? Como a igreja ser mais inclusiva, né? Como a gente poder acolher melhor as pessoas, a questão dos julgamentos, né? A questão de dar oportunidades. Então, acho que, assim, foi muito bom dar assim, uma direção para a gente, né? Olha, é esse o caminho que a gente tem que seguir, né? Porque às vezes são tantas coisas, como o senhor mesmo disse, e a gente fica assim meio perdido. Então, foi muito bom mesmo. Só queria compartilhar isso. Obrigado, viu, Adriana, pela sua participação. É bom. E assim, aqui também pode ser um local de escuta para que eu possa melhorar a qualidade da aula e estudar. O primeiro livro bíblico que vamos estudar é o livro de Lucas, porque nós estamos no ano C e o livro de Lucas é o livro exatamente do missionário, do discipulado. E eu vou começar com ele, então semana que vem tem novidade, tá? Igor, você tem uma palavrinha para nós aí sobre o trabalho da Pascom? Já está criando ideias de como nós podemos melhorar a nossa escuta usando a tecnologia? Tem pergunta também? Então, estava só esperando o pessoal falar, tem uma pergunta muito bacana no chat, aí perguntando se vai disponibilizar os materiais pelo WhatsApp. Se você puder responder ela aí primeiro, depois eu falo. Tá, todo o material após dado, eu vou disponibilizar sim, tá bem? Agora, a aula gravada, por ser muito grande, nós vamos postar no nosso canal do YouTube. E aproveite para se inscrever no canal do nosso YouTube, foi recuperado, se inscrever novamente, vamos ter que fazer esse processo, e ativar o sininho, para que toda novidade vocês fiquem por dentro do nosso trabalho, tá ok? E divulgue o nosso YouTube, para que mais pessoas possam posteriormente assistir até online a nossa aula pelo YouTube. Não é isso, Igor? Você que é mais da área da tecnologia, talvez você explicando fica melhor do que eu. O Toninho aqui entrou aqui dentro, tive que tirar ele. Mas é isso. Aí a gente não divulgou ainda o canal que a gente recuperou, né? Mas ainda nesse final de semana a gente já está trabalhando para voltar às atividades. Essas aulas, inclusive, vão para lá, né? Acho que o senhor já falou para o pessoal. E nessa próxima semana que vai ir, a gente já vai iniciar as atividades. Eu quero até, inclusive, falar com o senhor, aqui, tirar um tempinho. Pode ser nesse vídeo mesmo, quando o pessoal sair, em particular, sobre algumas ideias que a gente já conversou. Perfeito. E no meio da aula veio um aqui, eu achei bem interessante sobre o programa. Depois que o pessoal sair, a gente conversa um pouquinho, pode ser? Pode sim, claro. Beleza.
Mas no Perfeito. mais é isso. A gente vai voltar às atividades aí nessa próxima semana. Vai ter, lembrar o pessoal aí, acho que o Dalmi, se o Vicente estiver aí, pode falar melhor, mas a gente vai ter o encontro, né? Encontro da Renovação Carismática, dia 19 e 20. Já está começando um trabalho de divulgação, o pessoal ver que vai acontecer. Já fizemos um videozinho bem bacana lá no Instagram da paróquia, deve estar rodando nos grupos de WhatsApp aí também. Se quiserem ver, vamos compartilhar para o pessoal ver que vai acontecer e poder participar. Uhum. Acho que no mais que eu tinha para falar é isso mesmo. Tá bom. Obrigado, Igor. Eu fico na sala depois que terminar a aula. Então, eu vou despedir aqui, vou parar de gravar. E depois, quem quiser continuar a gente conversando, vamos continuar conversando. Obrigado você que assistiu. Deixa aí o seu comentário. Toda sexta-feira nós teremos material novo de estudo, de discussão e de enriquecimento de uma igreja, comunhão, participação e missão. Fique com Deus e até a próxima aula.